Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar mais uma vez o nosso trabalho, buscando a nossa reforma íntima, nos melhorarmos naquilo que percebemos que precisamos para nosso crescimento, para todos aqueles que nos cercam, para a melhoria do nosso mundo. E para isso começamos com as nossas frases. Não peça a Deus para guiar seus passos, se você não está disposto a mover seus pés, o que pede de nós uma atitude, não apenas uma aspiração. E através do teu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara a teus olhos. Mabel Collins. A cada aula que fazemos, essa frase toma um sentido mais profundo e a gente vai compreendendo melhor aquilo que ela quer transmitir para todos nós. Nesse quinto trabalho, nós vamos trabalhar sobre a energia de Leão, a energia que reina nesse momento. A energia Leão tem como regente o Sol, seu elemento é o fogo. Na anatomia humana, ele rege o coração, os flancos e a parte superior das costas. Sua frase é eu quero e a palavra-chave magnetismo. Dentro das características positivas, ele é dramático, idealista, orgulhoso, ambicioso, criativo, majestoso, romântico, generoso, autoconfiante e otimista. Nas características menos positivas, é vaidoso, preocupado com seu status, arrogante, tem medo do ridículo, é cruel, irado, egocêntrico, presunçoso, inflexível e autoritário. Agora, o que difere a energia positiva daquela menos positiva no ser? A energia leonina é uma energia muito forte, é a energia da alegria, é uma energia de muita vitalidade, ela é muito intensa. No trabalho passado, nós guardamos, o ser ficou recolhido, relembrando desde a sua criação, o seu passado, ficou se interiorizando. E aí conseguiu chegar num momento em que ele se conhece, ele desenvolveu uma confiança em si. Ele se estabeleceu como indivíduo, na sua autoconfiança. E agora em Leão, ele vai se mostrar para esse mundo. Ele vai aparecer como um indivíduo na sociedade. E ele mostra toda essa vitalidade, toda essa intensidade dessa energia. E essa energia, ela recai naquelas pessoas que têm o seu signo em Leão, tem a sua lua, tem naquela tabela que nós fizemos na primeira aula, todas as pessoas que têm alguma coisa, alguma das casas em Leão, sofrem grande influência dessa energia. E todos nós, que não temos, mas que estamos nesse momento sobre essa energia. É uma energia extremamente intensa. E é um momento que o indivíduo se descobre como indivíduo, como participante e com poder. Nesse momento, essa energia traz para nós a descoberta do poder interior, porque nós já ficamos no signo passado, em Câncer, retidos, recolhidos, desenvolvendo, nos percebendo. E agora nós temos a capacidade de nos avaliarmos e sentirmos em nós o poder. E essa energia de Leão traz isso de uma forma bem intensa para nós. Em Leão, o indivíduo se liberta do coletivo, protetor que é,
definido, seguro, mas ao mesmo tempo não diferenciado, para se tornar um ser individual e autossuficiente. Ou seja, ele conquista o seu poder individual, ele toma consciência dessa energia que existe nele. Cada vez mais consciente do seu eu e lutando por oportunidades de expressões individuais. Ele deixa de ser levado por aquela onda de ser comum, de ser como todos são. Ele assume nele a capacidade, o poder que existe dentro dele. Só que a grande dificuldade de Leão é a sua autopaixão. O que acontece? Quando nós nos descobrimos e vemos que temos essa capacidade, esse poder, essa força interior, nós nos apaixonamos por nós, nos achamos o máximo. E daí vem todas aquelas energias não tão positivas que nós vimos agora há pouco. Ele começa a exercer esse poder de uma forma orgulhosa, de uma forma egoísta. E com isso, ele sufoca as pessoas que convivem, o meio onde ele trata. Então, todo o poder que ele tem, que é grande, porque todo ser leonino, quando ele está no seu ego real, ele é um portador de luz. E enquanto ele não descobre isso, ele usa essa força de uma forma errônea. Quando o orgulho predomina, se tenta a todo custo manter o eu ilusório e salvar a imagem. Isso gera medos e culpas, além de alienação do próprio ser. Nós, com todas as aulas que nós já fizemos, aprendemos que nós temos que descobrir em nós o sagrado, descobrir aquilo que nós realmente somos, qual a nossa missão, o que nos orienta internamente. Nós estamos nessa caminhada para isso. Se nós imaginarmos que em uma criança, num bebezinho, existe nele o ser adulto que ele será, está contido nele, está latente nele, esse ser adulto que ele será. Como uma semente de uma grande árvore mantém latente dentro dela todo aquele futuro. Então nós, nesse momento em que vivemos, temos latente dentro de nós o ser divino, o ser sagrado, o poder que existe. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. E a energia de Leão é a energia que mais nos impulsiona a isso. Porém, precisamos tomar muito cuidado com a autopaixão. Quando o Leão se autoconscientiza, porém não se centraliza apenas em si, ele ultrapassa a sombra e passa a ser como o seu regente, o Sol, que ilumina e aquece os corações, as almas e as mentes das pessoas. Ele é um centro. O leonino, ele tem essa capacidade, apesar de, na maioria das pessoas que a gente conhece, isso está mais focado no lado negativo. A pessoa se sente realmente poderosa e ela tem essa força. E com isso ela subjuga os demais. É um momento que é necessário a interiorização para que essa pessoa possa crescer. O leão, livre de autopaixão e da megalomania, é uma energia integrada em uma forte individualidade. É um ser fundamental para o crescimento da nossa sociedade, da família e dele próprio. A evolução desse ser, quando ele descobre
esse poder interno, quando ele é orientado pela alma, é rápido e eficaz. Quando a pessoa é movida apenas por suas emoções e desejos egoístas, isso não é um sinal de autoconsciência. A autoconsciência chega quando a alma exerce sobre ele a sua influência, onde existe a integração do ser, que é o nosso momento mais difícil, quando nós conseguimos perceber, ter a intuição da nossa alma, quando conseguimos perceber isso, e o mais difícil, obedecer a essas intuições, que normalmente são contrárias a tudo aquilo que a gente vive nessa vida comum. Então, essa energia nos traz essa autoconsciência. Durante esse mês que vocês trabalharem essa energia, se lembrarem desse momento, muitas vezes vocês vão ter esse despertar dessa energia, essa consciência de que existe dentro de nós algo muito mais forte e muito maior do que a nossa personalidade. Se alimentarmos com o nosso ego, com as nossas vaidades, com aquilo que a gente considera comum e necessário para a nossa vida, de forma simples, aí sim esse leão se torna aquela pessoa indesejada em todos os lugares. Ela é forte demais, não se adapta e geralmente ela subjuga as pessoas que convivem com ela, que ela tem sobre o seu comando. É uma personalidade muito forte e, como nós já vimos, quando a personalidade, corpo físico, mental e emocional estão alinhados, mas sobre eles não foram tratados os valores espirituais, eles trazem mais transtornos do que ajudam. Os verdadeiros leoninos são portadores e doadores de luz. É uma energia fundamental. Leão, ele trata de tudo aquilo que é criatividade, tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que é alegre, que é movimentado, que é feliz. E na casa dos filhos, dos romances, dos jogos, das especulações, diversões, férias, artes, é um dinamismo. É a possibilidade de se brincar, de exteriorizar aquela criança que existe dentro de todos nós, aquilo que nós fomos lá na infância. É nesse âmbito que a energia de leão mais se manifesta. É nesse espaço onde a gente pode se mostrar realmente um ser de grande poder. Naquela tabela que nós construímos, que eu acabei de falar agora há pouco, nessa pessoa ilusória, João Luiz, nós percebemos que ele não tem nada no signo de Leão, também não tem as casas, não tem os nódulos, então poderia se imaginar que ele não tem nada dessa energia para viver. Não é verdade. Como eu disse, essa energia está, a constelação está sobre nós e ela está emanando sobre todos nós. Então, para quem entrar em contato com isso que ela emana, com esse poder e vontade que ela emana, entra em sintonia e absorve em si essa energia. Especificamente falando dos trabalhos de Hércules, nós vivemos até agora a fase preparatória, que foram os 4 primeiros trabalhos. As éguas devoradoras de homens, o touro
da ilha sagrada, colhendo as maçãs de ouro e a captura da corça. Nessa fase preparatória, nós aprendemos que tínhamos ferramentas, que as ferramentas para a evolução e para nos tornarmos melhores, maiores e realmente sermos verdadeiros filhos de Deus, as ferramentas estão todas ao nosso alcance, que elas estão todas no nosso ser. E aprendemos a cada aula como desenvolver cada uma delas. Numa síntese, nós aprendemos a pensar, aprendemos a sentir, aprendemos a perceber e aprendemos a intuir. Todas essas ferramentas estavam guardadas dentro de nós e tomamos conhecimento delas e aprendemos através de exercícios, de uma série de instruções, como a gente poderia fazer para torná-las práticas, para colocá-las no dia a dia, para tornar a nossa vida uma vida mais tranquila, uma vida melhor. Então nós aprendemos desde a primeira aula a montar um observador, a nos observarmos, a estarmos sempre, em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas emoções, um observador que não nos julgasse, apenas tomasse consciência daquilo que nós estávamos fazendo. Aprendemos a silenciar, fundamental para o crescimento de qualquer ser humano. O silêncio interno, e para começar o interno precisaríamos silenciar o externo, selecionar os nossos assuntos, selecionar aquilo que assistimos, enfim, silenciar o externo para que a gente tenha tempo de algumas vezes durante o dia parar, respirar fundo e conseguir estabelecer no nosso cardíaco aquele espaço de paz. Reverenciar. E nesse espaço de paz, reverenciar, meditar, orar, neutralizar aquilo que trouxesse ao nosso coração grande paz. No segundo trabalho, com tudo isso, nós ainda aprendemos a deixar ir nossas emoções. Aprendemos através da meditação a transformar essas emoções, a controlá-las, a vê-las sem nos identificar com elas através desse observador. E fomos aprendendo que nós conseguimos nos transformar. Depende apenas de colocarmos em prática os conhecimentos, transformá-los em sabedoria na nossa atitude. No terceiro trabalho, aprendemos o SOS. Além de tudo que já havíamos aprendido, aprendemos o SOS. Servir, obedecer e silenciar efetivamente. Nós aprendemos que a sabedoria chega até nós quando nós nos esquecemos de nós e servimos ao próximo. Como o caso de Hércules, a hora que ele compartilhou com Atlas o peso do mundo. E simplesmente aquele peso se desfez no compartilhamento para ele e para Atlas. Na captura da corça, aprendemos a elevar o nosso instinto e o nosso intelecto, transformando, descobrindo que nada nos pertence, que tudo que nós temos é uma dádiva que é igualmente para todos os filhos de Deus. Esse Deus, entendamos cada um da sua forma, a criação, de uma energia, tudo provém de uma fonte para todos,
igualmente a forma como cada um recebe e a reverência que tem a este Deus, a esta energia, é que faz toda a diferença no nosso trato. Então essas ações foram a nossa preparação. Nós descobrimos em nós todas essas capacidades e quem exercitou aula a aula, mês a mês, esses ensinamentos, esses exercícios, já comprovou que dentro de si existe alguma coisa a mais. Já esse observador que no primeiro momento foi colocado, ele já é mais forte de que todas as nossas ações, reações e pensamentos sem nenhum critério de contenção, digamos assim. Esses trabalhos de Hércules, eles são um ensinamento muito antigo, muito antes da vinda de Jesus. Desde o princípio, todos os ensinamentos que foram passados, todas as filosofias, convergem sempre para o mesmo ponto, independente do tempo em que elas tenham sido dadas. A verdade é uma só, ditas de várias formas, para que as pessoas possam se integrar e crescer. Se nós resumíssemos tudo isso daqui em uma frase, alguém tem ideia de que frase seria essa? Humildade. Também. Mas humildade ainda a gente tem um pouco para caminhar para poder chegar até ela. Como eu resumo tudo isso em poucas palavras? Oração e vigia. Não foi o que nós fizemos até agora? Nós aprendemos a orar de todas as formas, mantralizando, orando de fato com uma oração feita, com a respiração, com o silêncio, a melhor forma de oração, o silêncio. Jesus dizia: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Quem cai em tentação? Os nossos corpos materiais, os nossos corpos físico, emocional e o nosso mental, isolado da nossa alma. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, esse trabalho nosso quer fazer o quê? Quer que a nossa carne se torne mais forte, mais equilibrada, mais disponível, porque nós estamos tentando acessar o nosso espírito, a nossa alma. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Tudo era feito por parábolas, né? Para que cada pessoa pudesse compreender de acordo com o seu nível evolutivo. Muitas pessoas até hoje compreendem que é assim mesmo. Você vai para sua casa, fecha a porta, ajoelha ou faz qualquer coisa e você ali reza para o seu Pai. Na expressão daquilo que nós estamos aprendendo, vá para o seu quarto, vá para o seu coração. Feche-se dentro de si. Ali você encontra o Pai, no secreto do seu coração. Quem é o Pai? É o nosso ser interior, é a nossa parte divina, é a centelha de Deus que existe em nós. É orando, é buscando em nós, dentro de nós, todas as respostas. A gente não precisaria de mestre nenhum, de filosofia nenhuma, se nós conseguirmos acessar essa sabedoria interna que existe em nós. E isso não é um milagre,
é um trabalho. Uma criança que nasceu analfabeta, aprendeu na escola durante muitos anos, através de algumas práticas, a ler e escrever. Hoje, nós adultos estamos seguindo o mesmo caminho. Através de algumas práticas, vamos conseguindo crescer na nossa evolução. Orar nos coloca na posição de conversar com o nosso eu interior, nosso Deus interior. Temos a possibilidade de nos conectar com a nossa essência, poderosa energia interna que sabe melhor que o nosso ego aquilo que é melhor para a sua própria evolução. Cada um de nós é individual, cada um de nós é uma centelha única. Então, cada um de nós tem um caminho de evolução. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. E pode ser excelente para um outro. A gente precisa sentir. Quando a gente recebe qualquer tipo de estímulo, seja uma instrução, seja um conhecimento, seja uma ação, a gente tem que se acostumar a trazer isso para o nosso coração. Porque é ali, neste cardíaco, que a gente sente e consegue perceber aquilo que é bom para nós. Porque cada um tem o seu eu interno, tem as suas necessidades. Quando a Bíblia diz para vigiar, não é a vida dos outros, é a sua, é a nossa vida. Vigiar é olhar, observar atentamente. O que devemos observar atentamente? A nós próprios. É parte fundamental do autoconhecimento. Observe cada gesto e comportamento seu e estará desperto. Numa avaliação sincera, que a gente faça, a gente sempre vigia o outro, A gente sempre olha para o outro. Nós temos um grande medo de olhar para nós mesmos e descobrirmos que nós não somos aquilo que o nosso ego criou. Que nós somos pessoas falhas, que nós temos defeitos, temos grandes rancores, coisas que são trazidas do passado, coisas que nós nem sabemos explicar nesse momento. Mas enquanto isso estiver debaixo do tapete, você vai ter, quantas encarnações tiver, você vai ter que resolver isso. E essa energia de leão que nós estamos vivendo, que é uma energia forte, poderosa, nos traz muito isso à tona e nos traz coragem de nos enfrentarmos, de conseguirmos nos ver de acordo com aquilo que somos e aí tratar. Isto é a purificação que a gente ouve tanto falar nas canalizações e nas filosofias. Purificar é tratar aquilo que existe em nós. Agora, se a gente vigia o outro, eu não me conheço, porque o que é meu está debaixo do tapete. Eu não vejo e não deixo os outros verem. Então não melhoro. Enquanto eu cuido do outro, eu estou esquecido. E vou trabalhando nesses meus corpos materiais e vou levando a vida. E a vida vai passando. E as encarnações também. Quando a gente resolve se enfrentar, porque isso é um enfrentamento, a gente precisa ter muita coragem, e a gente se vigia sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento. Nós descobrimos em nós aquilo que precisamos tratar. E à medida que nós estamos focados nisso, nós estamos em contato com a nossa energia interna,
Então nós não precisamos vigiar os outros, porque as coisas que os outros fazem não nos atingem, porque nós estamos dentro do nosso círculo de proteção, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Enquanto nós estamos nos observando, nós estamos indiretamente mais despertos para tudo aquilo que nos envolve. Nós temos um olhar verdadeiro, nós percebemos e intuímos mais, temos uma percepção muito maior. Pronto. Nas próximas 4 energias, Leão, Virgem, Libra e Escorpião, nós entraremos nas fases de lutas, crises e esforços. Cada uma dessas energias vai ser um trabalho de Hércules, vai nos ensinar alguma coisa e vai ser a nossa fase já de enfrentamento, a nossa luta, o nosso esforço interior em superar as nossas crises. Já estamos craques nas nossas ferramentas e como podemos usá-las. Então nós temos o 5º trabalho, a morte do leão de Nemeia, vivido na energia de Leão, do dia 22/7 ao dia 21/8. E esse é do que trata esse trabalho. O título do trabalho é a morte do leão de Nemeia. O tipo de energia, o homem percebe-se como indivíduo, exatamente como a energia de leão nos inspira. A tarefa, tornar-se um ser potente, porém sem se julgar maior do que realmente é, ou seja, ter a consciência exata daquilo que é. Desenvolvimento, personalidade purificada. A chave do trabalho, amar desinteressadamente. O 5º trabalho, ele nos ensina a dominar a nossa personalidade. Aqueles corpos inferiores, físico, mental e emocional. Como nós já dissemos, essa personalidade, antes dela ser iluminada pela alma, ela produz mais distúrbios do que equilíbrio, porque ignora o plano evolutivo e o papel que lhe cabe desempenhar. Eu já comentei com vocês que é extremamente forte esse alinhamento. Corpo físico, mental e emocional focado na mesma direção é extremamente forte em conseguir aquele objetivo. Ele armazena uma grande potência de energia para conseguir. Por isso que todas as filosofias que ensinam esse alinhamento, elas indicam que a pessoa, durante esse trabalho de alinhamento, desenvolva também os valores morais. Porque a pessoa se torna forte, mas massacrante, porque ela não tem moral. Quando nós estudamos o nosso contato com a alma, chegamos no trabalho, no 4º trabalho, onde existe a entrega do nosso ser, né? No tempo, para que nós sejamos orientados, para que exista essa abertura desse nosso canal com a alma, é para que ela nos inspire. Qual é o nosso trabalho? Qual é a tarefa dela nessa terra? Porque nós não estamos aqui simplesmente para nascer, crescer, trabalhar e morrer. Nós somos um veículos de aprendizado dessa alma. Nós estamos a serviço dela. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência
material. Nós estamos a serviço de alguma coisa que a nossa alma e o nosso espírito queira desenvolver na evolução dela, porque é ela que continua evoluindo. Esses corpos se mantêm aqui na Terra durante um tempo, depois se transformam em átomos para outras criações. Então, quando nós alinhamos esses corpos, eles têm que ser oferecidos, entregues, abertos de coração, para que essa alma realize aqui o que ela necessita. Mesmo com boa vontade, disposição e intenção, essa personalidade erra mais do que constrói, pensando no lado espiritual. Porque você pode ter pessoas que têm um grande progresso. Se você olhar materialmente, são pessoas muito bem resolvidas, são pessoas, sei lá, ricas ou intelectuais, de grande poder e de grande interferência na sociedade. Só que se você olhar com os olhos espirituais, é zero de valores, de moral, de ética. E a gente vê muito disso, né? Inclusive filosofias, templos que fazem esse tipo de apologia. No quinto trabalho, o espírito já está consciente, mas ele ainda não domina a matéria. É candidato à libertação. Foi o que eu acabei de explicar. Tá? Nossa alma, ela já tem em nós um aliado, mas ainda não consegue. Nós não abrimos ainda esse canal. É um fiozinho que nós temos que transformar em um túnel, para que desça toda a intuição que nós precisamos. É em Leão que o homem autoconsciente começa realmente seu treinamento para a iniciação que tanto almeja. É nesse signo que se encontra as últimas provas do caminho probatório. É nesse movimento de nós matarmos esse leão, como vai nos ensinar o trabalho, que matar o leão significa dominar a nossa personalidade. E quando nós dominamos a nossa personalidade e sentimos a influência da nossa alma sobre nós, é instantânea a nossa mudança de indivíduo, de ego, para o altruísmo. Porque a alma é um ser grupal. A alma vive em grupos. Esse nosso conceito de indivíduo aqui é só aqui. Então, a hora que nós abrimos esse canal, o altruísmo toma conta de nós. Nós não nos preocupamos mais tanto conosco. Nós conseguimos ver aquilo que nos rodeia. Nós enxergamos o outro, não como o outro, mas como uma parte de um todo que nós também somos. O observador, eu recordo sempre o papel dele, porque ele é fundamental nesse nosso trabalho. A gente só se conhece, se reconhece, se a gente colocar esse observador. E se perguntar, por exemplo, quando você faz alguma coisa e esse observador te chama a atenção, procure ver dentro de você, pergunte isso mentalmente. Quem fez isso? Por exemplo, numa coisa simples, numa discussão, você gritou com alguém. Aí você fala, nossa, mas por que eu gritei com essa criatura, né? Se eu estou tentando ser um ser diferente, por que eu gritei?
É o teu observador que está ali. Por que eu gritei? E aí você se une mais a esse observador do que aquela reação que você teve. O que vai acontecendo? Essas reações vão perdendo forças. A gente vai fortalecendo o lado do observador. O observador, de uma certa forma, é a nossa alma que nos observa. Então você vai pondo força nela e tirando a força da reação. Porque se você tem uma atitude, você pergunta, mas por que eu fiz isso? Já denota que você não deu importância, você não queria fazer aquilo. Então as mudanças são vagarosas. E esse observador é ele que sempre nos norteia. E a resposta, quando você pergunta, por que eu fiz isso? Normalmente a resposta vai vir. Aí você vai ver o que é que vocês têm que tratar. Podemos desidentificar-nos da parte reativa e tumultuada e fortalecer esse observador. Somente fazendo isso, perguntando. Tenham sempre esse observador em mente. Sobre os símbolos desse trabalho. Nós temos o leão, que é realmente na história, ele é um leão, mas ele simboliza a nossa poderosa personalidade, correndo de maneira selvagem, destruindo e ameaçando a paz dos campos, ou seja, a personalidade sem a atenção, sem a influência da alma. Aparece na história uma caverna que tem duas entradas. Representa a parte que no corpo físico é conhecida como a glândula pituitária, localizada dentro da cabeça entre as sobrancelhas. Essa glândula, ela é infinitamente importante, mais para frente eu vou falar dela. Mas ela se divide em dois lóbulos. O frontal cuida da mente, que favorece o raciocínio e a intelectualidade. E a parte posterior, que cuida da emotividade e favorece a natureza imaginativa. Essa glândula rege todos os sentidos extrasensoriais. É a glândula da percepção. Nós estamos falando espiritualmente, tá? No corpo físico, essa glândula, ela regula todo o sistema endócrino. É uma das glândulas mais importantes que tem. Esta visão é a visão espiritual dela, porque ela tem a sua contrapartida no nosso duplo etérico, no perispírito. Ela é a ponte das nossas memórias, dos nossos arquivos. Tanto é que as pessoas costumam chamá-la de terceiro olho, né? E por que chama-se terceiro olho? Porque quando você abre, essa glândula começa a ser ativada, você tem lembranças das suas vidas passadas, você tem lembranças dos seus conhecimentos adquiridos em vidas passadas. Ela é de suma importância, principalmente para quem vive na casa espírita, porque é ela que traz a clarevidência, a intuição, a psicografia. É através da ação dessa glândula que todas essas coisas acontecem. A ligação ligada à intuição, ao sentir de forma não física, porém não emocional. É um sentir diferente, é aquela percepção da nossa alma. Essa glândula é de importância vital na coordenação da personalidade, pois, como veremos, o leão escapa por uma abertura, enquanto o guerreiro entra pela outra. Na história, o leão
escapa de Hércules, entrando e saindo por duas, não seriam portas, né? Sei lá, duas saídas que tem na caverna. Ele entra quando Hércules entra, ou seja, quando a gente tenta coordenar a nossa personalidade, a própria personalidade esperneia e sai, porque ela quer continuar tendo esse domínio que ela tem na nossa vida. Ela não quer que a gente mude. A resistência não é de ninguém, gente. Não é que alguém não queira que a gente cresça. É nossa mesmo, é a nossa própria personalidade. A nossa briga, a nossa luta é interior, é com a gente mesmo. Então, o leão escapa e Hércules, num determinado momento, vai ter a ideia de fechar uma das passagens. Hércules, fechando a passagem dos fundos, bloqueia simbolicamente o surgimento de fortes emoções. Trata-se de terminar o desgaste produzido pelo envolvimento emocional que o homem tem com aquilo que o cerca. As nossas emoções consomem a nossa vida. Se vocês perceberem, fizerem uma análise na hora de deitar, de tudo que aconteceu durante o dia, do que você sentiu durante o dia, vocês vão perceber que tudo foi baseado na emoção, mesmo que a sugestão tenha sido mental, de alguma coisa que você tenha feito, a reação é emocional. E isso desgasta a nossa energia, por isso que a gente tem dia que chega no fim do dia e fala, ai meu Deus, onde que está a minha energia, né? O que eu fiz hoje que tô um caco, tô um bagaço. É isso, é a nossa perda de energia. E esse trânsito nos nossos corpos inviabiliza a nossa conexão com a alma. Nós precisamos ter um equilíbrio, um certo alinhamento, uma ressonância. Os nossos corpos precisam estar numa determinada vibração para que a vibração da alma consiga descer até nós. A alma está lá, com a mãozinha, está tudo para baixo, lá que pode, para ver se a gente consegue fazer assim com a nossa vibração e chegar até lá. É uma luta grande. A glândula pituitária é essa mais colorida, né? Mais brilhante. É a cor dela espiritualmente mesmo. Ela, aí não está escrito, mas ela é regida por Urano, e Urano tem essa ligação que é uma cor de cromo, né? Atua na intuição, na capacidade perceptiva, seja visual ou auditiva, e também na percepção física das energias ou dos campos energéticos que atuam à sua volta. Sabe aquela história? Cheguei aqui, ai, me deu arrepio. É essa percepção, é através dessa glândula que ela não se concentra só aqui, tá? Ela tem secreções, um monte de coisa que desce pelo nosso corpo, nos nossos corpos, nos nossos órgãos e que possibilitam tudo isso. Mas, digamos assim, se comparado a um ser humano, é o coração. É ali que acontece tudo. Incentivá-la através da energização irá acelerar os processos de vidência, clarividência, claudaudiência, psicografia e incorporação. Existem muitos exercícios que a gente pode fazer para ativar, para desbloquear essa glândula. Sempre assim, com muita cautela, porque como a gente vai ver, ela é mental e emocional, dependendo do incentivo, né, da energização que você faça, você pode desequilibrar esses corpos. Essa glândula é como se fosse uma porta ou portal para uma consciência e uma visão mais ampla, tanto da vida em si, como de si mesmo,
da própria individualidade eterna. Como eu falei, ela tem ligação com os nossos arquivos de outras vidas. Voltando aos símbolos, a gente tem a confiança, a confiável clava deixada de lado. Hércules, num determinado momento, deixa todas as ferramentas que ele havia armazenado e recolhido e resolve partir para aquele trabalho só com aquilo que ele havia construído por ele próprio, que no caso era um arco e flecha, ou seja, seria a atividade própria dele, o que ele tinha aprendido. Entrando pela outra passagem, Hércules, ou seja, a mente superior, mata o leão com as próprias mãos. E com suas próprias mãos e engenho, que o discípulo tem que simbolicamente matar a sua personalidade, o leão, e usar sua pele para que ela lembre a ele que é preciso sempre controlar a personalidade pela mente superior. A energia desse trabalho leva a que o homem perceba-se como um indivíduo cósmico. No trabalho, Hércules ele mata o leão com as próprias mãos, ou seja, ele sozinho enfrenta e domina a sua própria personalidade, e ele tira a pele do leão que ele leva para o instrutor dele. O instrutor é a nossa alma. Então ele entrega a pele do leão, ou seja, eu ofereço esse ser terreno para que você comande. E toda vez que eu me perder esse caminho, eu vou refazer essa entrega. Porque muitas vezes você vai entregar, mas a nossa parte humana vai nos consumir novamente. Só que uma vez desperto, todas as vezes que você perder o controle, você perceber que o ego material, o ego físico está te dominando, você já é alertado e você já tem como bloquear. O observador está ali para nos instruir sempre. Dando continuidade, vamos ouvir o mito do quinto trabalho, a morte do leão de Nemeia. Vamos fechar os nossos olhos e usar a nossa criatividade, compondo as passagens, as paisagens desse lugar. Hércules descansava de seus trabalhos e desconhecia a prova à sua espera. Ele sentia-se forte em sua coragem. Descansava de seus trabalhos e inúmeras vezes passava pelo quarto portal, perseguindo a corça sagrada até o templo do Senhor. Chegou um momento em que a tímida corça conheceu bem o caçador que a perseguia e mansamente submeteu-se ao seu comando. Assim, muitas e muitas vezes ele carregava a corça junto ao seu coração e dirigia-se ao templo do Senhor. Assim descansava ele. Lá estava Hércules, diante do quinto portal, armado até os dentes, com todos os troféus de guerra e de guerreiros, enquanto os deuses o observavam em seus passos firmes, olhar decidido, a mão firme. Porém, no âmago de seu coração havia dúvidas. "O que estou fazendo aqui?" disse ele. "Qual é a prova e por que razão procurei passar por esse portal?" E esperou, esforçando-se para ouvir a voz. "O que eu faço aqui? O que eu faço aqui?" continuava pensando. Soou um chamado de profunda angústia. Teus ouvidos externos não responderam a esse chamado. Contudo, o ouvido interno conhece bem a necessidade, pois ouviu uma voz, sim, muitas vezes, falando-lhe da necessidade
e incitando-lhe a ousar mais. O povo de Nemeia procura tua ajuda. Eles estão sofrendo muito. Notícias de tuas proezas se espalharam. Eles te procuram para que mates o leão que devasta sua terra e vitima seus homens. Nemeia, então, seria o próprio mal que Hércules causa com a sua personalidade. Seria o terreno por onde ele caminha. É dele este som selvagem que eu escuto? É o rugido de um leão atravessando o ar que estou ouvindo? Pergunta Hércules. E o mestre diz: vai, procura o leão, que devasta estas terras que se estendem para lá do quinto portal. O povo desta pobre terra vive silenciosamente de portas fechadas. Não ousam sair para suas tarefas. Não cultivam a terra e nem semeiam. De norte a sul, de leste a oeste, este leão ronda, e nesta ronda furtiva apodera-se de todos os que cruzam seu caminho. Seu terrível rugido é ouvido durante a noite, e todos tremem por detrás das portas trancadas. Que farás tu, Hércules? O que farás? E Hércules, ouvindo atento, respondeu: sobre o lado mais próximo do grande portal que firmemente guardava a terra de Nemeia, ele depositou todas as armas de guerra, retendo para o seu uso apenas um arco, que cortara com suas próprias mãos de uma tenra e verdejante árvore. Que estás fazendo agora, filho do homem? Onde estão tuas armas? Onde estão tuas fortes defesas? Este belo conjunto de armas torna-me pesado, retardam meus passos e dificultam a minha partida no caminho. Não precisarei delas mais, a não ser do meu arco. E com ele, meu coração destemido, caminharei à procura do leão. Avisai ao povo de Nemeia que eu estou a caminho, e diz-lhes que expulsem de si o medo. De lugar a lugar andou Hércules à procura do leão. Encontrou os habitantes de Nemeia escondidos atrás das portas fechadas, à execução de uns poucos que se aventuravam a sair, premidos pela necessidade ou pelo desespero. Eles andavam pela estrada à luz do dia, ainda cheios de temor. Clamavam por Hércules com júbilo, a princípio, e depois com dúvida, ao ver que viajava desarmado, com pouco conhecimento sobre os hábitos do leão, portando apenas um frágil arco. Onde estão tuas armas, Hércules? Não tem medo? Por que procuras o leão desarmado? Vai procurar tuas armas e teu escudo. O leão é forte e feroz, e já devorou muitos homens. Por que te arriscas assim? Vai procurar tuas armas, a tua força. Silenciosamente, sem dar resposta, o filho do homem, que era o filho de Deus, prosseguia no caminho, observando o rastro do leão e acompanhando o som de seu rugido. Onde estás, leão? Perguntava Hércules. Está aqui, respondiam alguns. Não, está lá, dizia outro. De alguma forma, um terceiro ouviu urrar selvagemente na montanha essa semana. Eu também, mas aqui no vale onde estamos, acrescentava outro e mais outro. Cada um o havia visto em um lugar por onde havia passado. E assim, Hércules prosseguia em seu caminho, com medo, mas contudo destemidamente, sozinho, mas não solitário, pois pelo caminho haviam outros que acompanhavam os seus passos, num misto de esperança e temor. Durante longos dias e noites ele vasculhou o caminho, ouvindo atento, procurando o rugir do leão,
enquanto o povo de Nemeia permanecia encolhido por trás das portas fechadas. Repentinamente ele viu o leão, na extremidade de uma espessa moita. Lá estava ele. Vendo que o inimigo se aproximava, e um inimigo que não demonstrava medo, o leão urrou, e ao seu rugido as árvores tremeram. Os habitantes de Nemeia fugiram e Hércules permaneceu imóvel. Ele agarrou seu arco e as flechas, e com mão firme e olhar treinado, mirou a espádua do leão. Disparou direto ao alvo. A flecha caiu ao chão sem perfurá-la. Lançou flecha após flecha, até não lhe restar nenhuma mais. Então, ileso, rugindo furiosamente e destemido, o leão caminhou em sua direção. Lançando o arco ao chão, o filho do homem, que é o filho de Deus, gritando loucamente, correu para o leão, que estancou, bloqueando o caminho, estupefado diante de uma proeza que jamais vira, pois Hércules continuava avançando. De súbito o leão deu meia volta e correu à frente de Hércules, para uma moita nas rochas escarpas do caminho da montanha. E assim os dois continuaram, até que subitamente, estando Hércules percorrendo o caminho, o leão desapareceu e não mais foi visto e ouvido. Hércules estampou no caminho em silêncio, vasculhou todos os lados, firme em sua mão a fiel flecha e arco, o presente que dera a si mesmo em um dia já bem distante. Procurou por todos os lados, de um ponto ao outro, do caminho que cortava a montanha, e nada encontrou. De súbito deparou com uma caverna, de onde partiu um vigoroso rugido, um som trovejante, selvagem, que parecia prevenir que se entrasse perderia a vida. Hércules gritou para o povo da terra: encontrei o leão, aguardai o que farei. E Hércules, contudo, penetrou na escura caverna e saiu do outro lado para a luz do dia, sem encontrar o leão, só uma outra abertura da caverna, que levava para a luz do dia. Ali parado, ouviu o leão às suas costas, e não à sua frente. Que farei? Pensou. Essa caverna tem duas entradas, e enquanto eu entro por uma, o leão sai pela outra e entra por aquela onde acabei de passar. Que farei? Não tenho armas. Como matar esse leão para salvar o povo de suas garras? Enquanto olhava ao redor procurando uma solução e ouvia o ruído do leão, viu algumas pilhas de toras e gravetos. Puxando-os para ele, arrastando-os com toda a sua força, bloqueou ambas as saídas, encerrando-se a si próprio e o leão dentro da caverna. Com as mãos nuas, agarrou o leão, prendeu-o ao seu próprio corpo, apertando-lhe o pescoço. O hálito do leão queimava seu rosto, mas sem afrouxar suas mãos, ele o mantinha preso. Os rugidos, um misto de ódio e temor, tornaram-se cada vez mais débeis, e seu corpo amolecia e escorregava, mas Hércules não cedia. E assim, sem armas, com suas próprias mãos e sua própria imensa força, ele matou o leão. Retirou-lhe a pele e mostrou-a ao povo do lado de fora da caverna. Gritavam eles: o leão está morto. Está morto o leão. Podemos agora viver e arar nossas terras e plantar as necessárias sementes e caminhar junto em paz. O leão está morto, e grande é o nosso libertador, o Filho do Homem, que é também um Filho de Deus. E assim, em triunfo,
Hércules retornou ao ser que o enviara para provar sua força, para servir e ir ao encontro das necessidades dos que estavam em profundo sofrimento. Ele depositou a pele do leão aos pés daquele que era o mestre de sua vida e teve permissão para usá-la em substituição à velha e gasta pele que usava. O feito foi cumprido. O povo está livre. Não há mais medo. O leão está morto. Com minhas próprias mãos eu o estrangulei e o matei. Mais uma vez, mataste um leão. Mais uma vez o estrangulaste. O leão e as serpentes têm que ser mortos uma vez e mais uma vez e mais outra vez. Bom trabalho, meu filho. Vai e descanse em paz entre aqueles que libertastes do medo. Terminado está o quinto trabalho. E eu vou dizer ao grande Senhor que preside que agora você pode descansar em paz. E partindo da câmara do conselho, soou uma voz. Eu sei, vou te libertando. Como a gente percebe pela história, é bem difícil. É um trabalho muito forte para ser feito. Mas é um trabalho que a energia do momento nos ajuda, a vontade e poder. A morte do leão de Nemeia nos convida ao confronto com as nossas emoções negativas, de forma decidida e corajosa, sem medo para dominá-las. Aprendemos a ser bons observadores de nós mesmos, sem nos envolvermos com essas forças negativas. Pela falta de atenção, vão perdendo a força, e as qualidades opostas vão se fortalecendo em nós. Aprendemos a identificar a irritação, a raiva, a ira, sem nos identificarmos com ela. A morte do leão de Nemeia é a decisão de matarmos para que o amor possa dominar e vencer em tudo e todos. O amor reina em mim. Eu já falei sobre isso, mas eu vou só frisar um pouquinho. Nós temos dentro de nós o nosso falso ego, que ele traz os nossos desejos e quereres, que são aquela parte que vem do nosso eu material, dos nossos corpos materiais. Quando isso é iluminado, traz o nosso ego real, que nos torna aquele ser altruísta, que nos desperta para uma vida maior, para um momento de evolução maior, nos tornando altruístas. Outra coisa que eu queria deixar para vocês um pouco mais clara é a diferença entre vontade e desejo. Nós temos quereres, e dentro desses quereres nós temos vontades e desejo. A vontade costuma-se dizer que ela provém da alma, é um sentimento espiritual, é algo que é uma necessidade de realização da nossa alma. O desejo é aquilo que é humano, é aquilo que é expresso pelos nossos corpos materiais. E geralmente são coisas materiais. Mesmo quando são emoções, elas se concretizam como posse de alguma coisa. Então é o bem-querer de alguém, é o desejo que alguém goste ou que alguém não goste da gente. São coisas terrenas. A vontade é um sentimento mais interno, mais disciplinado, que para diferenciar seria assim como mais uma aspiração, alguma coisa profunda que você quer realizar. O desejo concretiza-se por meio do querer humano, ao passo que a vontade
de origem mais elevada, se reflete na mente e através dela atua. A cura nasce do silêncio. No indivíduo que tem se esvaziado, se volta então para o alto e se deixa preencher. Para que a gente consiga ouvir, né, essa vontade da nossa alma, a gente precisa estar com a nossa mente em paz, mais tranquila, mais equilibrada. Essa parte do refletir, vocês pegam no material por escrito, né, para repensar, para ter um pouco mais de informação. O indivíduo precisa saber quem é, para saber o quanto ele pode e precisa realizar. E esse pode e precisa, nós estamos na energia corretíssima para a gente conseguir saber, sentir. É tudo uma questão de interiorizar, silenciar e sentir. A hora de despertar é agora. Na aula passada a gente tinha falado das impurezas no amor, né? Que era a tarefa para que fosse desenvolvida para a gente perceber. E quem fez esse trabalho e conseguiu realizar, na transformação, quando a gente se propõe a transformar as nossas impurezas no amor, a gente chega num determinado momento onde nós temos uma neutralidade. Nós não somos nem a favor nem contra nós mesmos, pelos que nós sentimos e da forma como nos expressamos. Essa neutralidade não é indiferença. E é uma coisa que a gente tem que passar a viver lá na nossa vida cotidiana. Olhar os acontecimentos, principalmente esses acontecimentos mais duros que nós temos presenciado no mundo, que a gente imediatamente acha indigno, injusto. Vamos manter a neutralidade, a energia de neutralidade, para que as nossas glândulas, principalmente a pituitária, tenha uma vibração mais uniforme e possa nos ajudar nesse processo, nesse contato mais íntimo com a nossa alma. A neutralidade, ela é uma energia que ela está sendo muito necessária no nosso mundo agora, porque, como eu já disse, o mundo também passa pela purificação. Sem a neutralidade, impedimos que energias superiores desçam do alto e cheguem até nós, porque o caminho está ocupado por nossos movimentos, irritações e outras nossas ações, desequilíbrios. Aqui tem um link onde tem uma palestra inteira que fala sobre a neutralidade. Vai estar no material também. Além da neutralidade, diz o seguinte: a vivência do amor, que como afiada faca e espada permite romper os vícios dos mecanismos de reação dos corpos. Só através do amor pode-se ancorar nos veículos tridimensionais dos nossos corpos a sutil energia da amorosa neutralidade da consciência. Então vamos percebendo que as nossas emoções, as nossas irritações, as nossas atitudes desenfreadas, antes de serem curadas pelo sentimento contrário, elas devem passar pela neutralidade. Nós temos que conseguir vê-las sem que elas nos alterem. É um treino intenso, mas vamos aproveitar a energia reinante. Aqui tem uma sugestão de um exercício que é como um mantra, para ser realizado, para que a gente possa estabelecer essa neutralidade. A gente precisa parar de se identificar com os corpos. Eu não sou meu corpo físico, eu não sou meu corpo mental, eu não sou meu corpo emocional. Na verdade,
Eu sou um ser espiritual, eu sou a minha alma, eu sou a minha essência. O mantra tem algumas ressonâncias, né, diferentes, mas ele quer dizer isso. É aquela frase que a gente ouve em muitas filosofias. Eu sou o que eu sou. Quer dizer, eu sou, os meus corpos materiais são aquilo que a divindade criou, que apesar de estar em outra dimensão, se aporta dentro de mim. Então, mesmo que nesse momento eu não esteja nesses corpos expressando essa divindade, eu confirmo que eu sou, os meus corpos são aquilo que a minha essência representa. E assim essa energia vai nos permeando e vai fortalecendo o nosso ser. Na aula passada, eu coloquei um livro, chama O Despertar da Espiritualidade, escrito por José Maria Alves. É um livreto que tem bastante instruções, bem simples, ele é bem didático. Até avisei o pessoal que poderiam achar que ele foi muito mal escrito, mas é que ele está escrito em português de Portugal, né? Ele é um médico, um homeopata, mas ele é português. E ele diz: há excesso de palavras, um ruído constante e destruidor. É pela síntese e não por uma despropositada e imensa teorização que somos imediatamente instalados a uma prática produtiva. A nossa pretensão é que o leitor inicie ou desenvolva a prática da meditação. Ali a gente entende todo esse processo, né? O silenciar, o orar, o SOS, para ele, nisso ele considera tudo isso na meditação, que evolua com caráter de urgência das meras palavras à execução, o que eventualmente o poderá conduzir a uma existência mais equilibrada, saudável e tranquila, no respeito e amor de si próprio e pelos outros seres. Foi o que a Kalinka falou. A gente teoriza, tem o conhecimento das coisas, mas a prática é que faz com que nós nos tornemos diferentes. Se você não colocar em prática, é aquela história do bolo que eu falei numa das aulas passadas. Você vê a receita, acha lindo, anota tudo e guarda a receita. Você nunca vai saber o gosto, o sabor do bolo. Se você não colocar em prática os exercícios simples, você nunca vai chegar na exteriorização daquilo que você realmente quer para você. Paz, tranquilidade, uma vida equilibrada. Normalmente eu colocava toda aquela tarefa para vocês, né? Elencava coisa por coisa que era para fazer. Eu acho que o nosso treino diário é esse: Jesus, orar e vigiar. A nossa tarefa. Aquilo que nos eleva e aquilo que nos traz bem pertinho dele. O nosso próximo encontro será no dia 25 de agosto, sobre a energia de Virgem, no sexto trabalho, apoderando-se do cinturão da união. Mais uma vez, a frase de Mabel Collins: é através do teu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara a teus olhos. Hoje nós descobrimos que essa luz existe dentro de nós e que precisamos acendê-la para que ela possa brilhar. Agora eu queria que vocês me dessem mais alguns minutinhos da atenção de vocês. Eu acredito que muitos possam já ter visto esse vídeo
Mas tentem olhá-lo hoje com os olhos daquilo que vocês já aprenderam e assimilaram hoje. Vocês puderam observar que a energia é a mesma. Nós vivemos num mundo de energia e elas, através do movimento, que no caso do vídeo é a dança, elas movimentavam essa energia, criando movimentos, criando luz. E essa luz, às vezes movimentada por uma delas, por uma das bailarinas, era compartilhada e atingia diretamente a outra. E na troca, naquela recepção, aquilo se avolumava e se transformava em uma outra forma. Assim é a nossa vida. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos num mundo de energias. E aquilo que nós produzimos atinge diretamente o outro. E o que nós estamos tentando, com a nossa melhoria, com a nossa reforma, é que a energia que nós captamos e que nós distribuímos seja uma energia qualificada, seja uma energia melhor. Porque assim sendo, nós interiormente estaremos sendo melhores, porque só podemos oferecer aquilo que temos interiormente. Essa energia é a energia do amor. Não esse amor da forma como a gente conhece aqui materialmente, essas paixões, mas aquela essência pura de humanidade, de um ser
criado por Deus e que tem todos os outros como irmãos. Na verdade, todos somos uns, provenientes da mesma fonte. E esse vídeo, esse pequeno vídeo, de uma forma assim muito ampla, mostra isso de uma forma muito clara, e que nós devemos criar essa consciência, desenvolver essa consciência, porque existe em nós. Nós somos bondade, nós somos caridade, nós somos luz, nós somos sabedoria. Nós só precisamos descobrir, ter consciência e ativar isso em nós. Esse mês é um mês muito intenso. Um bom trabalho para todos nós, que possamos começar na próxima energia, transformados com um passo à frente. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço pelo espaço e pela oportunidade de mostrar para vocês um pouco daquilo que eu vivo e tento trabalhar em mim mesmo. Gratidão.